Urgente. Entrevista. Às 7h40 na maior cidade do Araripe, eu tenho o prazer de estar recebendo aqui nos estúdios da Rádio Arari FM o Wilson Filho. O Wilson Filho é de Ipubi, inclusive ele foi candidato nas últimas eleições, em 2020, à prefeitura do vizinho município. Seja bem-vindo, Wilson. Bom dia. Bom dia, amigo Roberto. Bom dia a todos os ouvintes dessa grande rádio. Bom dia a todos os ouvintes da região do Araripe, em especial aos ouvintes da minha querida cidade de Ipubi. Quer dizer que é um privilégio, uma satisfação enorme estar aqui com você, acompanhando esse seu trabalho e poder também levar um pouco de conteúdo aos seus ouvintes, aos ouvintes dessa grande rádio. Muito bem. Doutor Wilson, o senhor é advogado, né? Isso. Conta aí um pouquinho da sua história, da sua vida, da sua família. Como é que o senhor entrou na política? Fica à vontade. Bem, Roberto, a minha história não é diferente da história daquele nordestino sofredor, do sertanejo sofredor. Eu venho de família humilde, meu pai é um funcionário público, minha mãe dona de casa. E quando infância já iniciei a trabalhar muito cedo. Durante muito tempo da minha vida, minha primeira empresa foi um carrinho de bombom. E sou filho tenho mais 2 irmãos, e a gente ao longo do tempo vendeu bombom, vendeu pipoca, vendeu picolé. Picolé eu vendi também. Exato. A maioria das pessoas da época da dificuldade, hoje a gente vive um período mais moderno, que a dificuldade não é tanta quanto antes, né? E isso em 2001, final de 2001, eu tive a oportunidade de ir para Recife. Em 2002 fui para a Casa do Estudante de Pernambuco, onde morei durante 8 anos, de 2002 a 2010. Me formei em Direito e fiz minha pós-graduação em Direito Eleitoral. Passei 16 anos na capital, construí escritório por lá, uma vida profissional. E em 2018 optei por voltar para a minha cidade. Eu já fui programado para voltar, na verdade, né? E aí foi quando a gente iniciou ali uma discussão política, em 2018, quando eu vim apoiar a candidatura de meu concunhado, que é vereador do Recife, Davi Muniz, e acabou que a gente, na ocasião, foi candidato a deputado federal, a gente apoiou ele lá em Ipubi, e eu fiquei satisfeito com o resultado. A gente iniciou uma forma de fazer política, com diálogo, com conversa, com corpo a corpo, uma política diferente, e foi quando a gente conseguiu cativar as pessoas e uma transferência de voto razoável, na ocasião, em pouco tempo que eu tinha voltado de Recife, e foi quando eu entendi que eu estava apto a discutir as próximas políticas. Então foi isso aí que inspirou o senhor a entrar na política, né? Exato. Além o que mais me inspirou, na verdade, foi ver a fragilidade de quem mais precisa e a necessidade deles terem um braço, uma voz que pudesse defendê-los. Porque o senhor já tinha passado por essa dificuldade. Exato. Como eu passei pela dificuldade, não só do início da minha vida, de ter que trabalhar, né, de ter que abrir mão da minha juventude e passar a ter a responsabilidade com o estudo em Recife, eu vi que eu poderia, através da minha vivência, da minha experiência, da minha profissão, amenizar isso em algumas pessoas, né, levando uma mensagem de que cada um pode um pouco mais, basta ter uma orientação, basta ter fé em Deus, basta ter um caminho. E eu busquei isso na política. Eu acredito na boa política, eu acredito que a política ela é um instrumento de ajudar em massa, é um instrumento em que a gente pode fazer por pessoas, né? A boa política, quando é praticada pelo bem, para um coletivo, a gente consegue ter resultado positivo. E isso foi uma preocupação que eu tive no início e enxerguei que a política seria um instrumento para que eu pudesse levar essa mensagem e ajudar outras pessoas, né? E aí me motivou, vi que o discurso estava sendo atrativo pelo eleitorado, pelas pessoas, e acabou que deu certo. E em 2018, quando terminou a eleição, minha esposa vai para onde? No outro dia, levantei e fui agradecer a votação que a gente teve em 2018 e iniciar o projeto em 2020, né? Mas existe ainda, não só na minha cidade, como também em várias cidades do interior, aquela utopia
de que política se faz com dinheiro, se faz com nome de família, enfim, eu remei na contramão de tudo isso. Eu quebrei paradigmas e eu não tinha nada disso. Mas eu enxerguei que eu tinha o discurso, que eu tinha a coragem, que eu tinha a atenção das pessoas e vi que política não se faz com dinheiro, se faz com diálogo, se faz com proposta, se faz com coragem, se faz com pessoas, com grupo, né? Se faz com fé. Então, assim, o dinheiro em si não foi algo que me barrou de entrar na política. E quando eu vi que realmente as pessoas estavam sendo atraídas pelo nosso discurso, pela esperança de mudança, isso foi meu maior investimento, né? Eu acreditei nas pessoas e vi que elas também acreditaram no nosso propósito. E aí a gente iniciou ali em 2020, tivemos um bom resultado e com isso a gente está aqui hoje colhendo inúmeros frutos que foram plantados lá atrás. Olha, tem alguns ouvintes aqui já participando conosco. O meu amigo Dr. Lucas Cantarelli, da Saúde Farma, é farmacêutico, ele disse: aqui na escuta da entrevista do meu amigo Wilson, passei muita perrenga com ele no tempo de estudante. Dr. Lucas. Rapaz, que privilégio. Quem nunca passou perrengue, Dr. Lucas? Até me emocionei. Lucas, um abraço, meu amigo Lucas Cantarelli. Lucas tem propriedade demais para falar sobre minha vida em Recife e eu da dele. A gente foi contemporâneo na Casa do Estudante de Pernambuco e a gente compartilhou o sofrimento que o estudante sertanejo tem dentro da capital. A gente morou na Casa do Estudante, era aproximadamente ali 180, 200 estudantes no prédio, e a história de todos se repetiam, era história de dificuldade, e ali a gente era uma família em que quando um precisava, o outro estava ali perto, já que a família estava longe, e a gente sorriu e chorou bastante. Lucas também é um cara sofredor, guerreiro, mas que muita perseverança conseguiu dar a volta por cima e hoje é um grande profissional aqui dentro do Araripe e da nossa região. Empresário, está aí com o seu empreendimento, a Saúde Farma. Um abraço aí pro nosso amigo Lucas. Valeu, Lucas. Você está fazendo falta aqui, viu, meu irmão? De vez em quando, aliás, todo mês o Lucas está aqui conosco também, trazendo informações importantes. Eu também passei uma fase aí, eu vim estudar em Araripina, minha família morando em Petrolina, e aqui não tinha casa do estudante, na casa chamava República, juntava todo mundo, pagava aluguel mas o perrengue, eu vou dizer, também não era fácil não, viu? Era não. Gerba Alencar, ele é da zona rural, né? Ele é presidente de uma associação de agricultores. Ele diz: Roberto, passando para parabenizar esse grande amigo, admirável, doutor Wilson, desejar boa sorte na caminhada. Mas, bom, doutor Wilson, o senhor concorreu, né, à prefeitura, teve aí 42,34% dos votos nas eleições de 2020, foram 6.806 votos. Foi voto para, viu? Naquela época. Exato. A gente conseguiu atrair a atenção de quem entende, né, da política com esses números. É importante salientar que, na ocasião, eu tinha menos de 2 anos que eu tinha regressado de Recife, passei 16 anos lá. E quando eu iniciei esse projeto político, quem deu o pontapé inicial foi primeiramente a fé e a orientação que eu recebi de Deus, que para mim é tudo na minha vida, a minha família que me apoiou nessa caminhada e os meus amigos, né? Esse grupo conseguiu chegar até a toda a população e a gente iniciou essa caminhada, adquiriu esses números na ocasião com um adversário em que tinha 100% da Câmara. Né? Um adversário em que, infelizmente, tem uma conduta de trabalho que é uma marca dentro da cidade, que é a perseguição, né? Que é a humilhação, que é a ameaça. E a gente tem hoje da nossa cidade um povo sofrido, um povo que não tem a liberdade que desejava de viver. E a gente encarou a campanha na época contra um adversário que tinha uma estrutura não só financeira bem montada, como também de pessoal. Era um cara que já tem um nome consolidado na política, vinha para uma reeleição. Comparar Davi e Golias, né? Mas a gente encarou
a política de uma forma muito séria, muito competente, muito competitiva, com muita garra, com muita bravura, e adquirimos esses números que, se você for colocar em um cenário como esse que eu falei, é uma diferença em que não espanta. É uma diferença em que você vê que realmente houve um equilíbrio na disputa. Agora, com esse número aí, o senhor então se considera o maior líder da oposição lá em Ipubi, né? Olha, hoje, Roberto, eu considero como meu líder o Senhor Jesus Cristo, então maior do que ele ninguém. Mas eu me considero hoje alguém apto a discutir o futuro da minha cidade, a discutir a política da minha cidade, a discutir o propósito que a gente deseja, que é uma Ipubi renovada, que é uma Ipubi onde a gente possa voltar a ter dignidade de moralia, onde a gente possa atrair de volta os ipubienses que foram embora por falta de oportunidade, por perseguição. É um Ipubi onde a gente possa acreditar em uma saúde de qualidade, sem medo de chegar no hospital e perguntar em quem você votou para ter um bom atendimento. É uma Ipubi que a gente acredita numa nova agricultura, é um Ipubi que a gente acredita numa infraestrutura de qualidade, numa educação moderna e próspera, não só até o 2º grau, mas é uma educação onde o agricultor, o filho do agricultor, possa acreditar que possa chegar numa faculdade, é onde a gente possa acreditar que um filho de uma dona de casa possa ser um médico, possa ser um advogado, possa enfrentar uma faculdade, porque quando eu iniciei, nunca passava na minha cabeça, muito menos na cabeça dos meus pais, que teriam 3 filhos formados, quando, na verdade, na ocasião, eu vendia balinha. Vendendo picolé é difícil, né? Então não dá para acreditar em que o poder público vai transformar isso na vida do estudante. Eu acreditei em Deus e em minha família. E aí acreditei em mim. Mas da minha geração, da sua geração, quantos tiveram essa oportunidade? Muitos desistiram pelo caminho, né? Exato, então a gente precisa utilizar o poder público para ajudar o estudante carente a sonhar e acreditar que aquele sonho dele vai se tornar realidade. Quando a gente demonstra ali projetos de que ele possa enxergar, terminei meu 2º grau, eu vou me esforçar, porque a prefeitura tem um programa que pode me dar condição de fazer a faculdade que eu almejo. Como, por exemplo, Roberto, algo que eu não vou dizer que eu sou frustrado, mas eu vou dizer que eu tenho um sentimento ainda ruim quanto a um projeto que eu apresentei quando eu ainda era estudante, que o próprio prefeito aplaudiu o projeto, mas que infelizmente mandou engavetar, que era o projeto da Casa do Estudante de Ipubi, em Recife. Como eu venho de Casa do Estudante, sei a importância que ela foi e que ela é na vida dos estudantes, e todo ano, até hoje, muitos estudantes da minha cidade me procuram para buscar uma oportunidade de morar na Casa do Estudante de Pernambuco. Só esse ano eu levei 2 meninas e 2 garotos para morar lá na Casa do Estudante de Pernambuco, que é um lugar onde eu defendo com unhas e dentes pela representatividade que tem dentro da vida do estudante interiorano. E na ocasião, por tanta gente me perguntar, eu ainda fazia faculdade, eu fiz, poxa, eu vou fazer um projeto. E esse projeto vai ser para implantar a Casa do Estudante de Ipubi, em Recife. Porque eu vi Parnamirim com Casa do Estudante, eu vi Mirandiba, uma cidade de interior que tem um grande número de profissionais formados, médicos, enfermeiros, inclusive muitos amigos meus, que tem uma Casa do Estudante lá e que acolhe o pessoal de Mirandiba. E por que Ipubi não pode ter? E o senhor tem propriedade para falar, né, sobre o assunto que o senhor estudou lá, né? Exatamente. Na ocasião eu fiz o projeto da Casa do Estudante de Ipubi. Fiz um regimento, busquei orçamento, apresentei ao prefeito, que era inclusive o atual gestor de hoje. Apresentei à Câmara, fui aplaudido por todos. Consegui levar uma audiência pública a alunos, professores, diretores, porque era um projeto futurista. E qual foi a resposta para não realizar esse projeto? O silêncio, que até hoje me dói. Mas é um silêncio, Roberto, que eu acredito que a voz do povo vai fazer com que esse projeto saia do papel e que a gente possa levar para o nosso estudante a esperança de um futuro brilhante, de um futuro que, através da educação, ele vai poder transformar a vida da família dele. E eu acredito que a boa política
vai surtir efeito exatamente nisso. Tirar do papel aquilo que está na cabeça das pessoas. A gente está falando aqui de uma educação, mas a gente tem uma agricultura rica dentro do nosso município. O nosso Araripe é rico na mandiocultura, é rico no plantio de, arroz, de feijão, né, de milho. Mas até onde vai a participação do poder público? Agora mesmo na nossa cidade, a gente teve um programa de aração falho, como tivemos nos últimos anos. O agricultor reclama todos os anos que a prefeitura não dá a assistência que deveria. A gente sabe da realidade. O prefeito de Ipubi, ou ele é homem de pouca fé, ou ele é homem que não gosta do agricultor. Porque ele fez o programa de aração esse ano, fez o cadastramento dos agricultores, e antes da chuva chegar, ele recolheu o cadastro. E o povo ficou sem aração. Como é que você pode, então, sonhar em uma agricultura promissora dentro do município, já que o agricultor, ele depende ali do plantio para sobreviver? Ele tem que vender algo, uma moda, alguma coisa, tirar um investimento, um dinheiro de onde não tem, para pagar a aração, para pagar o milho, para plantar, para fazer a limpa. Então, a mínima participação da prefeitura ameniza todo esse impacto. E a gente pode ter uma sociedade mais justa através do poder público. Uma sociedade que não se preocupe tanto em desenvolver sozinha o seu lugar. Então é disso que eu falo, é da boa política que eu acredito. É essa boa política que eu quero levar para a minha cidade. Eu, antes de chegar onde eu cheguei, eu vou dizer hoje o prazer, porque são experiências que me amadureceram muito. Eu tive o prazer de provar o gosto amargo de muitas coisas na minha vida, mas que tudo aquilo serviu para que eu crescesse e que assim eu possa amenizar isso na vida de outras pessoas. Muito bem. Nós estamos conversando com o Wilson Filho, doutor Wilson Filho, né, que foi candidato a prefeito de Ipubi na eleição de 2020, obtendo aí 42,34%. Então, pelo que eu vi aqui, doutor Wilson, o senhor não avalia muito bem a atual gestão, né? Nem no campo aí da agricultura, no campo da saúde, no campo estrutural lá, na cidade, questão de saneamento básico, e essas coisas. Como é que tá? Como é a sua análise da gestão? Olha, hoje, Roberto, eu não tenho como dizer que existe uma boa gestão dentro do município, quando eu sei que não existe um prefeito atuante, quando eu sei que Ipubi está sendo administrado por terceiros. Mas o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o prefeito não anda na prefeitura e quem administra o nosso município são secretários e funcionários. Como é que você pode acreditar que a nossa cidade hoje, que Ipubi hoje, tem uma boa administração quando você não encontra o prefeito dentro da cidade? Muitas pessoas querem falar com ele, recebem recado para ir até as empresas. Existe aí, infelizmente, uma omissão muito grande. Eu inicio respondendo sua pergunta falando de Serrolândia. Serrolândia é um lugar onde eu costumo dizer que tem porte de cidade, uma geografia de cidade, uma população, uma economia de cidade. Mas Serrolândia hoje é tratado como uma vila. O prefeito enxerga Serrolândia hoje como um lugar pequeno, porque não leva investimento para Serrolândia. Todo ano o povo de Serrolândia já sabe os problemas que vão acontecer durante 20 anos do governo do atual gestor. Ele também sabe os problemas de Serrolândia. E se quer mover uma palha para demonstrar ao povo de que aquilo tem solução. Como, por exemplo, o período de chuva que estamos vivendo hoje. São ruas alagadas, são uma queda de água que existe para dentro de Serrolândia por conta da questão geográfica, que a gente sabe que existe resolução para aquilo, mas que nunca foi visto pelo prefeito e que ele nunca buscou solução para as questões de Serrolândia. Existe um lugar chamado Olaria, que na verdade é um rio de lama, e que isso afeta a saúde, o bem-estar das pessoas que moram em Serrolândia, e que ele nunca chegou com um projeto para dizer: eu vou tirar isso daí, eu vou resolver esse problema. É uma infraestrutura falha de um lugar onde eu entendo como porte de cidade que o prefeito não está nem aí. Hoje, por exemplo, existe uma queda d'água em Serrolândia que eu enxergo
que existe solução. Como? É você criar até o lugar de Serrolândia, até o distrito, dentro da zona rural, reservatórios de água, para que essa água possa segurar dentro desses reservatórios e amenize o impacto da água dentro do distrito. Porque ela vai se acomodar dentro desses reservatórios e quando chegar em Serrolândia vai chegar em uma fraqueza que não vai causar impacto na vida das pessoas. Hoje você vê vídeos, quer dizer, todos os anos a gente vê, do hospital de Serrolândia ser invadido por água. E os funcionários têm que levantar as coisas lá para não molhar as cadeiras, enfim. Então isso é um transtorno que nossa sociedade passa, que existe solução, mas que nunca foi implantado. Muito bem, doutor Wilson, eu gostaria de conversar mais com o senhor, mas nosso tempo aqui está praticamente esgotado, ainda tenho 2 entrevistas hoje, então deixa aí a sua mensagem aí para a população de Ipubi e que venha mais vezes aqui, viu? Será sempre bem-vindo. Muito bem, Roberto, eu quero iniciar aqui agradecendo a oportunidade que você está dando para a gente vir aqui conversar um pouco, não vai ser a primeira nem a última, a gente vai voltar sim, né, a participar desse seu programa. E eu quero deixar a mensagem ao povo da minha querida cidade de Ipubi, que mantenha viva a esperança de uma Ipubi próspera, de uma Ipubi onde a gente possa ter dignidade e gosto, orgulho de morar, onde a gente possa defender o que diz as entrelinhas do nosso hino, da nossa bandeira, da nossa origem, que é o cacimbão, onde a gente possa sonhar e que esse sonho possa ser realizado tão breve, com a saúde que a gente espera, né? Sem perseguição, sem ameaças. Hoje, infelizmente, eu sinto falta de grandes amigos meus me abraçarem, estar perto de mim, porque sabe que se chegar perto, infelizmente vai ser cobrado tanto pelo gestor quanto pelas pessoas que trabalham por ele, porque existe essa perseguição dentro do nosso município. Então, Ipubi pode mais. Ipubi é um lugar onde a gente pode acreditar na nova agricultura, na nova saúde, no novo jeito de viver, com um gestor presente, um gestor onde tem a sensibilidade e o gosto, a vontade, o desejo de fazer pela população e assim a gente poder viver numa sociedade mais justa e igualitária. Um abraço a você, Roberto, um abraço a todos da região do Araripe, a todos os ouvintes. E eu quero deixar um recado para os novos políticos aqui, Roberto, se você me permite. Você que acredita na nova política, você que acredita na boa política, mas que acha que não tem condições de discutir ela por não ter uma herança política, por não ter uma estrutura financeira, eu quero dizer a você que seu sonho e sua coragem é maior do que tudo isso. Discutir política, precisamos ter ideias, precisamos convencer pessoas de que as nossas ideias ela têm utilidade para a nossa população. Então, encare a missão de discutir a política como um propósito de que as pessoas irão reconhecer tudo isso no futuro e descarte que o dinheiro ou a herança política seja o pilar de tudo isso. Então, se encorajem você, jovem político, de Ipubi, de Trindade, de Araripina, de Bodocó, de Oricuri, de toda a região do Araripe, se encorajem, vá lá discutir a política e não tenha medo do resultado da urna, porque o primeiro resultado, independentemente de que seja positivo ou negativo, é exatamente o resultado em que vai lhe dar o raio-x de um resultado mais promissor no futuro. Então, o primeiro passo é mais importante, Roberto. Muito obrigado, um abraço, um bom dia a todos da região do Araripe, a todos os ouvintes da Arari FM. Obrigado, doutor Wilson Filho, advogado lá de Ipubi, que foi candidato a prefeito em 2020, obtendo aí 42,34% dos votos. Agora são 8h04, eu quero dizer que essa entrevista está disponível aí no YouTube, canal Blog do Roberto, e também logo mais no nosso Instagram, na nossa página no Instagram. Intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto